Agora nós vamos passar para um segundo momento dessa nossa noite, desse nosso evento, que é tratar do tema Sharia e secularização, uma abordagem acerca de incompatibilidades. Para isso, nós vamos contar com Átila Kush, que é mestre em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo, doutorando em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo também, membro do Centro de Estudos das Religiões Alternativas de Origem Oriental no Brasil, o CERAL, da PUC São Paulo, membro do Grupo de Trabalho Oriente Médio e Mundo Muçulmano, autor do blog Diálogos da Fé e da revista Carta Capital. Além disso, ele também é tradutor de turco, curdo e árabe, foi professor convidado da PUC de São Paulo entre os anos de 2017 e 2019, e também professor visitante da USP entre 2018 e 2019. Átila, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, a sua presença aqui conosco hoje, e lhe passo a palavra. Muito boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando. Eu gostaria de começar agradecendo a Maria Luísa pelo convite feito e também parabenizar a equipe da Liga Acadêmica de Ciências Criminais da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. É uma iniciativa muito atual, mas, sobretudo, muito importante. Eu gostaria de confirmar primeiro, por favor, se vocês confirmassem para mim se o som está ok ou não, porque às vezes acontece que a tecnologia nem tanto ajuda, né? Por isso eu fico em dúvida se está tudo ótimo. Eu tinha preparado um pequeno texto que é síntese, na verdade, de um artigo que recentemente eu mandei para publicação, também em decorrência desses acontecimentos que a gente vem acompanhando desde os finais de agosto e agora já está completando mais de um mês, né? Eu gostaria de, embora não gostar muito, né, gostaria de ir lendo esse texto, os trechos desse texto, e comentando com vocês para poder também controlar o tempo, né? O texto não vai virar apenas em torno do que é a Sharia, ou se existe uma incompatibilidade da Sharia com a secularização e o que, na realidade, a Sharia quer implicar na vida de um muçulmano, né? Mas vai trazer também as compatibilidades ou incompatibilidades entre o que é a Sharia e a própria democracia, que foi uma das angústias nessa afirmação de que não haveria democracia onde há a Sharia, que na realidade me levou a escrever este texto, fazer esta reflexão que eu trago hoje para vocês, né? Então, introdutoriamente, iniciando, abre aspas, não haverá democracia, a lei é a Sharia e é isso. Falou isso o Wahidullah Hashimi, que é um dos principais comandantes do Talibã, e ele afirmou isso dias depois do retorno do grupo ao poder no Afeganistão, após 20 anos de sua erradicação pelas forças estadunidenses e da ONU. Isso trouxe à tona, novamente, os debates sobre a Sharia e as ditas, abre aspas, leis islâmicas que ameaçariam a democracia, claro, não sem razão, devido à amarga experiência que o grupo, o Talibã, deixou em seus 5 anos de domínio no país entre 1996 e 2001. Porém, há nuances que necessitam ser exploradas e bem entendidas no que tange aos conceitos tão reproduzidos com base nos discursos de grupos como o Talibã e também reprodução própria da mídia internacional, predominantemente estadunidense. Nesta fala, parto das angústias e inquietações minhas sobre a relação do Islã com a democracia. Tento entender, portanto, em primeiro momento, o que é a Sharia e como ela é empregada no Alcorão e interpretada pela exegese corânica. Concluo que, diferente do que se pensa e reproduz nas mídias e nos meios acadêmicos, até propriamente nos países de maioria islâmica, a Sharia é usada como sinônimo da palavra religião, claro, da forma como o Islã
a entende. Portanto, a gente precisa deixar claro que a palavra religião ou o conceito de religião que a gente usa aqui no Ocidente não tanto corresponde com toda a abrangência que o Islã e as outras religiões asiáticas ou orientais têm, né? Ela se trata mais de um estilo de vida, um modo de viver, do que de uma religião que semanticamente se dedicaria apenas ao momento de oração, de adoração, ou ao momento de meditação, e a crença em algum ser supremo, né? Diferente disso, as tradições orientais, elas trazem um espectro muito maior, que abrange quase todas as esferas da vida individual de seus seguidores. Por isso eu digo que a gente vê a Sharia usada como sinônima da palavra religião, mas de forma como o Islã a entende. Por isso, é equivocado delimitar a Sharia apenas ao âmbito jurídico e expressá-la apenas, abre aspas, Código Canônico Islâmico, feche, que, por sua vez, foi uma construção histórica e intelectual de estudiosos da jurisprudência islâmica. Não se nega com isso, entretanto, que a Sharia abrange o Código Canônico, que, segundo Ilham Güler, um estudioso turco, um acadêmico turco da área de teologia islâmica, pode ser reinterpretada e adaptada de acordo com as conjunturas em que se vivem, né? A Sharia abrange, sim, um código canônico que não é necessariamente religioso. O código canônico ele é desenvolvido pelo ser humano por um esforço intelectual, claro, se baseando nos princípios islâmicos de governança ou nos princípios islâmicos de uma vida individual, né, para que possa ser também abrangido, de certa forma, pela própria Sharia, né? E eu digo que é no âmbito individual, né, porque, de acordo com os ensinamentos islâmicos, uma pessoa que vai dirigir um país, vai estar à frente de uma família, não vai viver uma vida diferente, né? A questão é que siga os princípios da religião na sua vida particular, e aí, de acordo com esses princípios, também esteja se comportando na vida social e no seu papel profissional durante a sua vida cotidiana. Em segundo momento, procuro analisar a prática de Muhammad, o profeta do Islã, em relação à democracia e aos direitos humanos com base na Constituição de Medina, elaborada e assinada entre ele, como representante de muçulmanos, e os habitantes da antiga cidade de Yatrib, a posteriori chamada de Medina. Conclui-se, através dos dados bibliográficos apresentados, que é possível, sim, uma compatibilidade entre o Islã e a democracia, portanto, com a própria secularização, com a secularização que hoje é muito mais reformulada, um conceito imensamente polissêmico, né? Como diz o Roberto Gritti, o sociólogo italiano, ou, como sempre, é de preferência midiática, que existe sim uma compatibilidade entre a Sharia e democracia / secularização. A definição da Sharia. O conceito de Sharia aparece 4 vezes em formatos como substantivo e verbo nas passagens do Alcorão e uma vez com uma palavra que faz alusão a ela. O Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos e a principal fonte dos ensinamentos do Islã, da vida religiosa, dos estudos. Sendo um dos conceitos importantes para a religião referida, constatam-se diferentes formas de sua compreensão desde os primórdios do Islã até os nossos dias. Neste momento, farei uma breve contextualização dos usos da palavra Sharia na tradição islâmica e suas implicâncias para os indivíduos muçulmanos. Em se tratando da tradição islâmica, faremos esta contextualização com base no Alcorão, uma vez que ele é o livro sagrado do Islã
e é a principal fonte para os estudos islâmicos e vida religiosa e espiritual dos seus seguidores. A palavra Sharia, em árabe, deriva do verbo shara'a, que literalmente pode ser traduzido a abertura, pode ser traduzido como a abertura de um caminho. No Alcorão, constam 4 menções ao conceito diretamente, sendo em 2 vezes no formato de verbo shara'a. Estas 2 citações ocorrem na surata Al-Shura, numerada a 42, ou seja, a surata, o capítulo 42 do Alcorão, nos versículos 13 e 21. Em ambas as citações, o verbo supracitado é utilizado como um caminho ou uma abertura de caminho dentro da religião. Na exegese destes 2 versos, Al-Baydawi interpreta o verbo shara'a como o sinônimo do conceito de ad-din, que traduzimos na maioria das vezes como religião para o português, apesar de que eu fiz esta ressalva de que a palavra religião não corresponde totalmente aos ensinamentos da palavra ad-din ou a palavra Islã. Para uma melhor compreensão acerca de nossas citações aqui, colocarei a seguir os versículos alcorânicos mencionados. Primeiro, vem o versículo 13 do capítulo 42, que diz o seguinte, abre aspas, da religião que Deus fez para a humanidade e revelou através de seus mensageiros ao longo da história, ele vos estabeleceu como forma de vida, entre parênteses, shara'a, aqui, estabelecer como forma de vida é tido em árabe como shara'a, que ele recomendou a Noé, a Abraão, a Moisés e Jesus, e que revelamos a ti, se dirigindo para o profeta. E aí diz, pois estabelecei a religião e não vos dividais em grupos opostos a seu respeito. Ou seja, existe já um modo de vida estabelecido através da religião, portanto, não precisam ainda mais discutir a respeito do que ela seria, nem precisaria ocorrer oposição entre as pessoas sobre o que seria a verdade, né? E aqui se utiliza o verbo shara'a. Deus abriu um caminho dentro da religião e, aliás, Deus abriu caminhos para dentro da religião, porque aqui cita vários profetas, e não precisa ser discutido qual desses caminhos é mais verdadeiro ou não. A outra citação que a gente fez, o outro versículo, que é versículo 21 do mesmo capítulo, diz o seguinte, abre aspas, ou será que eles têm parceiros com Deus que lhes prescrevem, entre aspas, entre parênteses, shara'a, prescrever, é traduzido como, ou a palavra shara'a, o verbo shara'a traduzido como prescrever, algo a respeito da religião que Deus não permitiu e assim julgam e agem de forma que quiserem. Em ambos os versos alcorânicos que acima mencionei e sinalizei entre parênteses o verbo shara'a é utilizado como a abertura de um caminho dentro da religião ou prescrição de um modo de vida dentro da linha que é, entre aspas, a religião essencial enviada para a humanidade. Segundo Ali Unal, um exegeta contemporâneo do Alcorão, o uso do conceito da religião utilizado nos versos supracitados é devido à aceitação de que Islã seja a única mensagem enviada durante toda a história humana. A Sharia, nesse aspecto, seria um nome dado a diferentes modos práticos de viver esta religião essencial, de acordo com as conjunturas sociais, econômicas e culturais em que os respectivos mensageiros viviam ou viveram. Outro exegeta do Alcorão que define isto da mesma maneira é o supracitado Al-Baydawi, um exegeta que viveu no século XII, que ele define a Sharia como um fragmento da palavra ad-din, que é uma única mensagem. Ad-din é uma única mensagem, mas Sharia é um fragmento desta palavra, desta mensagem,
com diferentes formas de viver de acordo com os contextos, principalmente culturais, em que se vive. Neste sentido, como também é afirmado por Ali Bulat, sociólogo e exegeta do Alcorão, teólogo renomado na atualidade, considera-se que a religião, na realidade, seja apenas uma, o Islã. Isto, no entanto, não exclui as diferentes denominações que hoje em dia se tem como judaísmo, cristianismo, budismo, hinduísmo, jainismo, candomblé, umbanda e assim por diante. Isso quer dizer que elas têm, segundo Bulat, estas religiões têm, na realidade, a mesma essência, que seria a revelação de Deus aos servos que ele escolheu como mensageiros. Al-Yunar trata deste assunto de maneira mais estrita. Ele não abrange todas as religiões, mas ele vai colocar as três religiões abraâmicas apenas: o judaísmo, o cristianismo e o islã, como aquelas que diferem apenas em questões secundárias da prática. Neste sentido, novamente se cita que a essência e o nome da mensagem que estabelece estas três religiões é o Islã, e que a diferenciação nominal foi dada no decorrer da história de acordo com a localização em que elas se estabeleceram, vide o judaísmo derivado de Judeia, ou de acordo com o nome da pessoa que foi considerada fundadora, como é o caso do cristianismo, que deriva do nome Christos, em grego antigo. A citação mais clara do conceito de Sharia no Alcorão é feita na Surata 45, Al-Jásia, no versículo 18, que fala o seguinte, abre aspas, depois disso, na revelação conclusiva, estabelecemos-te em um estilo de vida, a Sharia, com base na religião, portanto, segue-o e não segue os desejos e fantasias de quem não conhece a orientação divina. Fecha aspas. Os versos supracitados, com base na afirmação de exegetas, são versos revelados em Meca, nos primeiros 13 anos da pregação do Islã por Muhammad e seus discípulos. Eu digo, nesse sentido, nos primeiros 13 anos da pregação histórica do Islã, da visão historicista, né? Se a gente for seguir a lógica anteriormente que a gente trouxe, o Islã existia na realidade desde sempre, e não veio somente com o profeta Muhammad. O que a gente fala aqui, nessa última passagem, nos primeiros 13 anos da pregação do Islã, é a pregação histórica que começou em 610, ou por volta de 610, e levou-se até 632. Segundo o autor referido, segundo Al-Yunar, as suratas, ou seja, os capítulos ou os versículos de Meca, são aqueles que não estabelecem nenhum tipo de lei. Então, a gente já entende ainda no início da nossa discussão que o pressuposto de que Sharia seja lei é equivocado, porque ainda no período de Meca a gente vê que o Alcorão ele tem ensinamentos a respeito da fé em si, e não sobre como um Estado deve se estabelecer se você tem apenas 150 seguidores. Conforme Ilham Güler, anteriormente citado, estes versos foram revelados ainda antes da imigração de Muhammad para Medina, denominada Hijra, em setembro de 622 da Era Comum. Muhammad Hamdi Yazr, um dos exegetas clássicos, já se tornou clássico na realidade, define a Sharia semanticamente como o caminho que leva à fonte da água e usa esta definição para fazer a seguinte analogia. Sharia, como era utilizado na antiguidade árabe, no sentido de caminho que leva para a fonte de água, a Sharia é o caminho que leva para a verdadeira fonte da vida, a religião revelada por Deus. Formulação feita pelo autor é no seu sentido usado nas áreas rurais e desérticas, onde o acesso à água é de extrema importância. Da mesma forma, afirma o autor,
a Sharia foi empregada no sentido do caminho que leva à verdade, que é o conhecimento de Deus e submissão a Ele. Outra citação referente à Sharia aparece no Alcorão, na surata 5, no capítulo 5, a surata Al-Ma'idah, no versículo 48. Abre aspas. A cada comunidade que enviamos um mensageiro com uma mensagem, indicamos um modo de vida, entre parênteses, shir'a, e um sistema abrangente, entre parênteses, minhaj, que contém princípios de como segui-la. A palavra usada no texto original deste versículo em árabe é shir'a, que pode ser provavelmente o plural da palavra sharia em árabe. Em seguida, é empregada a palavra minhaj, que literalmente pode ser traduzida como caminho também. Segundo Yazer, o uso desses dois conceitos que aparentemente têm o mesmo significado é para fazer uma distinção. Segundo o autor referido, minhaj sinaliza um caminho que deve ser seguido, enquanto a sharia é o método de segui-lo. Ou seja, se o minhaj é um caminho, se o minhaj é um sistema, isto é, a mensagem essencial que Deus revelou a todos os profetas, Sharia é a metodologia que culmina a sua vivência de acordo com as tendências e conjunturas locais, culturais, temporais e sociais em que os profetas viviam. Al-Yunar interpreta esta diferenciação da seguinte forma: embora as necessidades e tendências essenciais do ser humano sejam as mesmas, independentemente da cultura, região ou tempo em que se vive, o avanço científico e tecnológico traz consigo novidades em que o ser humano deve se enquadrar sem abrir mão de sua religião. Por fim, a última passagem do Alcorão com a palavra ou com a alusão à palavra Sharia é na surata 22, Al-Hajj, no versículo 67, que diz o seguinte, abre aspas, a cada comunidade prescrevemos um modo de adorar, mansak, né, entre parênteses, então que não disputem contigo em relação à sua religião. Neste verso, ao invés de Sharia, é utilizada a palavra mansak, que etimologicamente deriva de nasak ou nusuk, que pode ser traduzido como sacrifício ou modo de adoração. Mansak, nesse sentido, é o espaço ou caminho em que se celebra o sacrifício ou a adoração. Segundo Al-Iblat, este conceito é usado em resposta àqueles que questionavam o porquê de uma religião, de uma nova forma de adoração, uma vez que já havia, no contexto histórico da emergência do Islã, o politeísmo árabe, a tradição árabe antiga, o cristianismo minoritário, o judaísmo que tinha uma força, né? Para que mais uma religião? Seria o questionamento, e este versículo foi em resposta a esse questionamento dos contemporâneos do profeta Muhammad, isto é, no século 7 da Era Comum. Portanto, a palavra mansak, neste verso, é empregada como sinônima da religião, ou seja, da própria Sharia. Por esta razão, indicou-se que a Sharia, anteriormente, nesse texto eu tinha feito isso, foi mencionada 5 vezes no Alcorão, ou vários autores vão afirmar isso em vários de seus textos. Neste primeiro momento, tentei trazer para vocês a Sharia com base em seus usos no Alcorão e não em outro lugar, não em outro texto, no Alcorão, né? E nas exegeses feitas desses versículos que trazem a palavra Sharia. A partir dos dados apresentados anteriormente, constatamos que a Sharia é empregada como o sinônimo da religião. Em se tratando que o Islã se coloca como a religião, né, o conceito de Sharia é também o sinônimo dele, o sinônimo da própria palavra Islã. Os dados analisados mostram também que as informações até aqui dadas demarcam uma diferença entre Sharia e lei. Lei, em árabe,
é a palavra qanun, ou plural, qawanin, né? Enquanto a Sharia tem uma significância, seja etimológica, seja literal, seja semântica, seja substancial, seja funcional, tem um significado diferente. A seguir, irei analisar a concepção da Sharia por meio da tradição do profeta Muhammad, da prática do próprio profeta Muhammad, particularmente através da Constituição de Medina. Pretendo, com isso, compreender a maneira como o profeta Muhammad, como chefe da cidade-estado de Medina, a partir de 622, concebeu e praticou a Sharia. Para melhor entender as discussões por vir, é necessário que se faça uma contextualização e conceituação. Na parte anterior, no momento anterior, fizemos uma conceituação e contextualização da Sharia por meio das citações corânicas e dos trabalhos de exegetas contemporâneos e clássicos. A Sunna significa, em árabe, caminho e tradição. Lembre-se que na parte anterior dessa conversa, traduzimos também a Sharia como caminho. Contudo, os usos semânticos e substanciais destas duas palavras diferem. Enquanto a Sharia é o método que os profetas seguiram nas práticas secundárias da religião, a Sunna, principalmente no que diz respeito ao Islã que hoje nós vemos empiricamente, é uma constituinte deste método que o profeta Muhammad seguiu para praticar a religião. A definição talvez mais clara da Sunna, no âmbito de estudos islâmicos, é a tradição do profeta Muhammad. A definição mais clara, provavelmente mais clara, é a tradição do profeta Muhammad. De uma forma um pouco mais aberta, a Sunna é composta por ahadith, os ensinamentos verbais do profeta Muhammad, as práticas, né, as ações dele e as aprovações do profeta Muhammad no que tange à prática religiosa e ao entendimento dos versículos do Alcorão. Nesse sentido, a maior parte das práticas do profeta Muhammad que auxiliam o entendimento da religião é considerada Sunna. Inclusive, no âmbito da jurisprudência islâmica, aliás, no âmbito da maior parte dos estudos islâmicos, a palavra Sunna é utilizada estritamente para referência à prática do profeta Muhammad, à tradição do profeta Muhammad. A Constituição de Medina é uma dessas práticas que podem ser consideradas para a interpretação de práticas religiosas, principalmente em se tratando do profeta Muhammad como chefe de um Estado, ajudando na compreensão da relação que ele estabelece entre a democracia, a secularização e os valores democráticos que hoje nós temos e os valores da religião, os princípios da própria religião. Por isso, se não a própria Constituição de Medina, porque a gente não vai ver nenhuma alusão à palavra religião no texto da Constituição, a prática dela e o segmento dela dizem respeito à Sunna e da relação do Islã com a democracia, com a secularização e com a separação entre a esfera pública e privada no âmbito de um Estado supostamente islâmico. A seguir, farei uma breve contextualização sobre a Constituição de Medina, que estudei amplamente na minha pesquisa de mestrado, deve estar já disponível na biblioteca digital da PUC de São Paulo, de teses e dissertações. A Constituição de Medina é um documento assinado entre judeus, árabes politeístas e muçulmanos que habitavam a outrora chamada cidade de Yathrib. Dados sobre a data de sua elaboração são diversos. Autores como Ibn Hisham, um dos clássicos estudiosos da biografia do profeta Muhammad, afirmam que este documento foi elaborado logo após a chegada dele para a cidade de Yathrib em 622 da Era Comum. Já para autores como Muhammad Hamidullah, que é um estudioso paquistanês do século passado,
A elaboração dessa Constituição foi finalizada em 2 anos depois da chegada de Muhammad em Yathrib, ou seja, em 624 da Era Comum, após a Batalha de Badr, que acabou com a vitória decisiva dos muçulmanos sobre a elite de Meca. Na minha pesquisa de mestrado, como já citei, que está prestes também a ser publicada em formato de livro, concluí que a Constituição de Medina foi elaborada em 2 fases diferentes. A primeira, ainda em 622, logo após a chegada de Muhammad para esta cidade. A razão pela qual esta primeira fase foi elaborada é uma irmanação que foi declarada entre muçulmanos de Meca, muçulmanos imigrantes de Meca, e os de Yathrib, devido à falta de abrigo e assistência a esses que tiveram que abandonar as suas terras, aqueles que estavam desterritorializados. Esses primeiros tiveram de encarar a diferença climática que, na maioria dos casos, causou doença entre eles. A segunda fase do documento se deu em 624, após a Batalha de Badr. Segundo Muhammad Hamidullah, o motivo disso foi, em primeiro lugar, a tendência de unificar a sociedade medinense. Curioso é que, por volta dos anos 620 ou 621, os habitantes desta cidade convidaram o profeta do Islã para viver entre eles. Esse convite teve o seu objetivo, de certa forma, alcançado quando se estabeleceu este documento, e acabou uma guerra civil que ocorria há mais de um século entre as 2 principais tribos da cidade, Al-Aws e Al-Khazraj. Ocorreu uma guerra em 616 ou 617 da Era Comum, onde muitas lideranças tribais da cidade de Yathrib morreram nesta guerra, e a sociedade em si estava à procura de alguém que fosse de fora e pudesse tratar do assunto de forma objetiva, e Muhammad foi convidado com esse propósito para esta cidade. Demograficamente, naquela época, a cidade de Yathrib contava com uma população de 10.000 pessoas. Destas, cerca de 4.500, ou seja, 45% da população eram judeus, distribuídos em 11 tribos, que também são mencionados no corpo do documento a partir do artigo 25. Segundo Michael Lecker, um estudioso americano, professor da Universidade de Tel Aviv, os judeus mencionados na Constituição de Medina provavelmente são árabes convertidos ao judaísmo e não judeus autóctones. Nur Arslantash, um estudioso que também estudou na Universidade de Tel Aviv, levanta essa tese que confirma a abordagem de Lecker a respeito disso. De acordo com esse último autor referido, os judeus residentes em Yathrib haviam estabelecido um proselitismo, apesar de que essa prática não seja sistemática dentro do judaísmo em si. Dentre 11 tribos judaicas presentes em Yathrib, renomeada de Medina após a chegada de Muhammad, 3 delas se destacaram por serem aquelas que levaram o judaísmo para a Arábia, a saber, Banu Qaynuqa, Banu Nadir e Banu Qurayda. Segundo Lecker, essas 3 tribos não participaram da Constituição, mas posteriormente fizeram acordos de não beligerância à parte com Muhammad e seus seguidores. Portanto, como é visto na Constituição, não há menções aos nomes desses 3 grupos, e a expulsão posterior deles e a permanência de outros grupos judeus, ao menos até os últimos momentos da vida de Muhammad, demonstram que esta tese de Lecker seja correta também. Todavia, não focamos anteriormente na participação e não destas ou daquelas tribos. Delimitarei a minha fala aos artigos 2, 16 e 25, que abordam a relação dos muçulmanos e principalmente judeus, sob as implicâncias do conceito de Ummah, que literalmente pode ser traduzido ao português como nação ou união.
O uso desse conceito na Constituição de Medina ocorreu, segundo Ali Bulat, com a finalidade de criação de uma identidade suprema que não seja tribal. Esta finalidade pode ser entendida na contextualização a seguir. As sociedades árabes pré-islâmicas e contemporâneas de Muhammad não costumavam formar uma união política. Ao máximo, de acordo com William Watts, um orientalista estudioso da Constituição de Medina e estudioso da vida do profeta Muhammad, se formavam no máximo confederações temporárias entre as tribos que partilhavam de um mesmo propósito, que na maioria das vezes poderia ser o combate a uma tribo ou a uma confederação de diferentes tribos inimigas. Portanto, a união política que existia era a tribo. A maior identidade que poderia existir era tribal, e ela se baseava na relação sanguínea dos seus membros. Era uma família enorme. Havia, porém, alianças entre indivíduos ou até tribos temporariamente como confederações, halif, vizinhança, jar e aliados, maula. Isso segundo William Montgomery Watts. Esse tipo de aliança também não superava de forma alguma a identidade que a tribo trazia. Os árabes não formavam reinos ou impérios, pois haviam tido uma má impressão dos impérios bizantino, persa e abissínio através da superficial informação que tiveram deles. O conceito de Ummah é usado em um contexto em que apenas a identidade tribal era válida e, por causa disso, principalmente na cidade de Medina, havia ocorrido uma guerra por mais de um século antecedente à chegada de Muhammad para esta cidade. Ummah cria uma união política que não se baseia apenas na relação sanguínea. Por início, ainda no segundo artigo do texto, Ummah foi a identidade dos muçulmanos de Meca e Medina que juntos viviam ali. Segundo William Watt, ela foi estritamente religiosa. A Ummah foi um conceito estritamente religioso. Em contraste a esta afirmação, Ali Bulat afirma que este conceito foi empregado desde o início como uma união política, que era uma confederação de várias tribos cujos membros eram seguidores do Islã e da religião antiga dos árabes. Os dois primeiros artigos da primeira etapa da Constituição de Medina são como segue. Primeiro, este é um pacto de Muhammad, o profeta, entre os crentes e os seguidores do Islã, dos Quraishitas e o povo de Yathrib, e aqueles que os seguem e se juntam ou quiserem se juntar a eles e participarem de guerras em sua companhia. Eles, aqueles que estão assinando esse documento, constituem uma unidade política, uma distinta de todas as pessoas, de todos os outros grupos. Segundo esta citação dada pelo texto constitucional de 622, aqueles que assinaram esse documento foram considerados uma união política à parte das demais que naquele espaço se encontravam. À primeira vista, o conceito de Ummah é utilizado aqui como uma referência àqueles que são estritamente seguidores de Muhammad e assinam o documento. Porém, segundo Ali Gumar, ex-mufti do Egito, mesmo aqueles que não haviam assinado esta primeira fase da Constituição, independentemente da religião que seguissem, eram considerados parte da Ummah, contanto que não agissem de forma prejudicial a ela. Ou seja, desde que não houvesse alguma ação deles que prejudicasse o ordenamento social estabelecido pela Constituição, eram partes da União culminada pelo texto e todos assegurados em relação às suas liberdades básicas. Ainda nesta primeira fase do texto, a Constituição cita os não-muçulmanos habitantes de Medina e os judeus em especial. Artigo 16. A proteção de Deus, Zimma, é uma só. O mais humilde deles, os crentes, dentro da Zimma você tem uma classe que é a mais humilde, que são os crentes, pode estender sua proteção a qualquer um, e que aqueles que nos obedecerem entre os judeus terão ajuda e igualdade, não serão oprimidos, nem qualquer apoio será dado contra eles. A palavra essencial usada aqui é zimma,
que durante a história islâmica demarcou uma diferença entre os muçulmanos e os não muçulmanos habitantes em territórios islâmicos. Segundo William Montgomery Watt, introduz esta palavra como a total segurança e garantia de vida, bens e territórios dadas por Deus e seu mensageiro, contanto que cumpram as suas obrigações. Esta afirmação, no entanto, não explica se o conceito de zimma se estende apenas aos não-muçulmanos que residiam em Medina ou se incluía também os próprios muçulmanos. Segundo Al-Qadiri, que fez um estudo muito profundo da Constituição de Medina, comparando ela com a Constituição americana, britânica e jordaniana, a Umma significa, independentemente da fase elaboratória do documento, uma união política que centraliza o poder executivo da cidade de Medina e não se delimita apenas aos muçulmanos. Portanto, a Zimma é a proteção dada a todos os aliados e signatários da Constituição. William Watt ainda afirma que Zimma foi a garantia de apoio local nas regiões do sul da Arábia, onde Muhammad enviou excursões militares. Portanto, a Zimma não foi apenas garantia, ao menos nos primórdios da cidade-estado de Medina, para quem não era muçulmano, mas também para os próprios muçulmanos, visto que nesta época eles ainda formavam uma minoria da população da cidade. Lembre-se que a gente falou 4.500 judeus, cerca de 2.500 árabes politeístas e mais ou menos 1.500 ou 2.000 muçulmanos. Então, os muçulmanos formavam uma minoria dentro dessa cidade. A outra menção aos judeus vem no artigo 25 da Constituição e segue citando. E aí a gente já entrou na segunda fase elaboratória da Constituição, que é a partir de 624, né? Que segue citando nos artigos posteriores todas as tribos judaicas signatárias do documento. O artigo 25. Os judeus de Benu Auf devem ser considerados como uma comunidade, como uma, junto com os crentes. Os judeus têm sua religião e os muçulmanos a sua religião. Basicamente, o doutor está aqui conosco, né? O doutor está aqui conosco, ele pode talvez melhor explicar para a gente. Basicamente, é uma liberdade religiosa que aqui se dá, né? Aquele, entretanto, que é culpado de opressão ou quebra de tratado, sofrerá o problema resultante, mas ninguém mais além disso. Segundo Ahmed Kurujan, um estudioso da jurisprudência islâmica contemporâneo, a menção dos judeus neste artigo é uma das demonstrações de que os não-muçulmanos residentes nos territórios islâmicos, eu acrescento o majoritariamente islâmicos, né, têm suas totais liberdades asseguradas. Isto está colocado no pensamento islâmico, visto que a Constituição de Medina é um documento, como diz Hassan Muhyiddin al-Qadiri, é um documento profético e faz parte da sunna do profeta. Bom, eu vou deixar a minha fala aqui para não extrapolar também o tempo, não sei quanto tempo mais eu tenho, mas acredito que adiante a gente pode falar. O texto tem ainda mais algumas páginas, eu não sei se eu posso ir abordando até a conclusão, mas acredito que até aqui já tenha dado alguma por assim dizer, noção do que seria. Eu só queria, se der tempo ainda, gostaria que me avisassem aqui no chat, pelo menos, se tenho ainda tempo, pelo menos ler a conclusão deste texto e a gente finaliza a nossa conversa. Bom, foi me dada a permissão, então eu vou lá. Então eu vou seguir. Conclusão. Este artigo teve o seu ponto de partida e a angústia, e eu sempre falo, e esse foi um artigo que está na fase de publicação, a retomada do poder pelo Talibã no Afeganistão e a retirada das tropas estadunidenses e da ONU após 20 anos de ocupação. O retorno do Talibã trouxe consigo novamente os debates a respeito do Islã e sua compatibilidade com a democracia e valores democráticos. E mais, acirrou-se novamente, abre aspas, a preocupação pela aplicação da lei de Sharia, fecha aspas,
principalmente em decorrência das declarações de um dos comandantes, Wahidullah Hashimi, que falou: não haverá democracia, a lei é a Sharia. Tanto as afirmações dos indivíduos citados quanto daqueles que estudam o Islã a respeito da Sharia deriva de um desconhecimento lexicológico da palavra. Todas essas afirmações derivam de um desconhecimento lexicológico da palavra. Na presente conversa, discutimos a polêmica da lei islâmica, entre aspas, claro, nomeada Sharia pelos grupos fundamentalistas, setores leigos muçulmanos e no meio acadêmico, principalmente ocidental. Não é restringido, contudo, este debate ao espectro acadêmico. Ele se estende à mídia que reproduz o discurso desses grupos fundamentalistas e termina por causar informações que podem chegar a ser deturpadas em relação à Sharia. Concluiu que a Sharia é empregada principalmente no Alcorão, texto sagrado do Islã, não como um código canônico, mas sim uma palavra sinônima da religião e, portanto, do próprio Islã. A Sharia é um conjunto de valores morais, religiosos e sociais. Dentro deste espectro, aqui o conceito de religião se estende em sua forma vocabular original em árabe, a palavra ad-din. A Sharia acaba por abranger conjuntos de leis que, segundo Fethullah Gülen, no artigo publicado no jornal Le Monde, chegam a ser apenas 5% de todo o conjunto que a Sharia representa, que são leis adaptáveis ao momento em que se vive, que não necessariamente são leis religiosas, mas inspiradas nos princípios da religião. Contudo, deve-se frisar que as ditas leis islâmicas são, ao contrário do que se pensa, produtos de esforço intelectual humano, al-ijtihad, e não determinações nem do Alcorão e nem do profeta Muhammad. A conclusão apresentada aqui não se dá apenas nas ideias trazidas através dos recentes debates no âmbito de estudiosos muçulmanos, mas com base nos textos exegéticos do Alcorão clássicos como Al-Baidawi e Yazr. Por outro lado, entendemos que, baseado na Constituição de Medina, texto elaborado e assinado entre os habitantes da cidade de Medina entre 622 e 624 da Era Comum, apesar de Muhammad ter assumido o papel de chefe de Estado, constatamos que as ações dele se fundamentaram no texto constitucional supracitado e não configurando um Estado confessional, demonstrando compatibilidades com democracia e valores democráticos, talvez no âmbito contextual a mais possível, talvez naquele momento a democracia mais possível, né? Então, eu concluo aqui a minha fala, espero ter atendido aí as expectativas, né? E, por fim, só para deixar claro, Sharia, infelizmente, ao contrário do que se espera, né? Ou felizmente, não é um conjunto de lei que restringe um monte de coisas, mas sim é a própria religião que pode ser vivida no âmbito individual de cada pessoa e desta forma levada também quando a pessoa assume algum cargo político, algum cargo público, levada também para que não se leve corrupção em diante, né? Para que não se cause corrupção, mas sempre vivida de forma individual. Então, eu finalizo aqui a minha conversa, eu agradeço imensamente pelo convite e pela oportunidade aqui dada.